Olá, está começando mais um Soluções Criativas. Seja bem-vindo. A criatividade é praticamente um pré-requisito para começar o negócio, né? Agora, como já diz o nome do nosso programa, as soluções mais criativas você vê por aqui. E você é o meu convidado para a gente conhecer hoje a história da Colina dos Ipês. E também para participar com a gente, bater um papo e conhecer um pouquinho dessa história, está o Diego Demétrio, que é assessor da Diretoria Técnica do Sebrae Nacional. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado. Olá. O empreendimento que vamos conhecer agora se chama Colina dos Ipês e se trata de um cemitério que inovou nas situações mais delicadas possíveis, uma vez que seus métodos incluem uma entrada no metaverso. A plataforma conecta familiares a rituais importantes para lembrar dos entes queridos dentro da realidade virtual. É bem curioso, né? Vamos acompanhar. É João Lopes de Oliveira, eu tenho 67 anos, sou filho de agricultores, trabalhei na roça até os 20 anos de idade e depois disso eu saí para a cidade e já fiz praticamente de tudo nessa minha vida. Fui empregado, trabalhei em várias empresas e um dia eu me descobri empreendedor. Já tive várias empresas em vários ramos diferentes e hoje estou aqui cuidando de cemitério, funerária e planos. O Colina dos Ipês é moderno desde a sua concepção. Por quê? Porque ele foi o primeiro cemitério no Brasil aprovado com a certeza de que ele não contaminaria o lençol freático, nem o ar. O nosso cemitério é construído acima do solo, diferente dos outros que é construído abaixo. Cava-se um buraco para fazer o túmulo. O nosso é na superfície. Nós tiramos uma camadinha de terra, construímos e colocamos essa mesma terra em cima para plantar a grama. Então, essa é a grande diferença do empreendimento fisicamente. Fora isso, o modelo construtivo do nosso cemitério vem evoluindo ao longo desses 20 anos, de maneira que já vieram vários empreendedores que estão iniciando projetos nessa área para conhecer e implantar o nosso sistema no Brasil inteiro. Hoje, nós oferecemos a cadeia completa na hora que um ente querido de uma família que é nosso cliente venha a falecer. Nós cuidamos desde a remoção, a liberação do corpo, a preparação do corpo, a tanato, se for preciso, o funeral completo, o velório, o sepultamento, o cerimonial de sepultamento e o espaço no nosso cemitério para as famílias, principalmente as famílias que têm pouco poder aquisitivo, da classe C, D, E, para que elas tenham um atendimento familiar, um atendimento digno, um atendimento humano. É tanto que nós fazemos pesquisa de satisfação após o atendimento, e nós temos hoje um nível de satisfação que chega a 98%. Isso é muito difícil e nós conseguimos. As dificuldades são imensas. Primeiro, porque esse tipo de trabalho que a gente faz não é uma coisa igual uma loja que você abre hoje, compra o produto
vende e já obtém lucro. Uma das maiores dificuldades que quem entra nesse ramo tem, é que ele demora de 5 a 8 anos para maturação, para você começar a ter resultado, algum resultado. Quando ele completa 20 anos, já está estabilizado. É o nosso caso hoje. Inclusive hoje, nós estamos já ampliando a nossa rede. O metaverso, por ser um processo novo, é mais uma das últimas mudanças, não é tão caro, é acessível. Lógico, tudo requer investimento. A ideia é que com o metaverso, às vezes, a gente está com uma família que tem um parente que mora fora do Brasil e ele possa acompanhar um velório no nosso cemitério, não através do online, mas através do metaverso. E eu acredito que no Brasil, nós somos o primeiro cemitério que começamos a operar com esse tipo de transmissão no metaverso. Lógico, vai demorar um tempo para que isso se popularize, mas na hora que popularizar, nós já estaremos lá e teremos o marco de ter sido provavelmente o primeiro. A nossa visão de futuro é ousada. A gente vem crescendo nos últimos 10 anos a uma taxa acima de 20% ao ano, o que é um espetáculo a nível de qualquer mercado. Nós acreditamos que nos próximos 10 anos nós venhamos a ser referência em toda a região metropolitana de São Paulo. Como que nós vamos conseguir isso? Nós vamos conseguir isso porque na hora que nós atendemos uma pessoa de uma família, o resto, a outra parte daquele clã, daquela família, não aceita ser atendido por outra empresa. Então a gente conquista o povo pela qualidade. Empreender no Brasil é um trabalho duro. Requer, às vezes, muitas noites sem dormir, requer planejamento, requer recursos, requer dedicação. Mas o empreendedor de verdade, ninguém segura ele. Ele faz acontecer. Empreender é uma arte. Todo empreendedor devia ter um prêmio tipo Nobel, tipo, sei lá, Grammy, alguma coisa para premiar o empreendedor que consegue. Porque ele começa o sonho dele e depois ele transforma o sonho dele no sonho dos outros, dando emprego, construindo, pagando imposto, gerando renda, gerando riqueza para todos que estão à volta dele. Então, se você tem vontade de empreender, só tem um jeito. Vá em frente, planeje, faça o planejamento correto, procura fazer tudo certo
Procura ajuda de profissionais, tem muitos no mercado. Tem Sebrae, tem outras associações, um monte delas. Procura ajuda. Quando você procura ajuda, você erra menos. Mas vai em frente. Se você tem vontade, vai em frente. Acredite em você. Bem diferente, né? Realmente um negócio único. Mas nós vamos agora para um intervalo rapidinho e na volta a gente vai conversar com Diego Demétrio, assessor da Diretoria Técnica do Sebrae Nacional, justamente sobre essa matéria. Não saia daí, eu volto rapidinho. Olá, estamos de volta com Soluções Criativas de hoje. E no primeiro bloco, nós conhecemos o Colina dos Ipês, que é um cemitério que inovou bastante com a proposta de conectar pessoas que perderam seus entes queridos através do metaverso. E agora a gente vai conversar com o Diego Demétrio, assessor da Diretoria Técnica do Sebrae Nacional, que vai trazer para a gente dicas e também comentar sobre esse empreendimento. Diego, mais uma vez, seja bem-vindo. Diego, uma empresa que criou uma forma de você participar de um funeral pelo metaverso. Eu acho que mais criatividade do que essa, impossível, né? Espetacular, Márcio. E a ideia é muito legal, né? Porque, na verdade, o que tem ali de diferente não é só a inovação, não é só a tecnologia, e sim qual foi o problema. Por trás disso tem um grande problema, né? As pessoas, quando existe algum sepultamento, elas estão longe. Como é que elas vão participar de um sepultamento, alguma coisa assim? É toda uma logística, é todo algo complexo, e eles foram lá e trabalharam na dor. Acho que isso é uma coisa legal da gente conversar hoje, sobre a dor que o cliente tem. Exatamente. A gente fica bem ansioso, assim, bem empolgado com essa ideia, porque realmente é muito diferente. É claro que se trata de um tema delicado, né? Alguém que perdeu um ente querido. Mas, Diego, quem tem esse tipo de ideia, como é que faz para investir nisso? Como é que faz para poder colocar em prática? Às vezes, o empreendedor tem uma ideia muito bacana como essa e aí fica na dúvida, como é que eu faço para colocar em prática? Ótimo, Márcio. Essa é uma ideia muito importante e até o próprio nome do programa fala, né? Soluções criativas. Talvez quando a gente pensa em criatividade, pensamos já na hora, eu preciso investir na melhor tecnologia, porque ali nós estamos falando de metaverso, nem todos conhecem de metaverso. Mas mais importante do que isso é ver qual é o problema do meu cliente, qual que é a dor desses meus clientes, né? Quais são as dificuldades que fazem eles optarem pelo meu negócio ou pelo de um concorrente, ou por que eles não podem consumir mais. E a partir dali, de fato, eu tenho uma inovação que vai gerar valor e que vai ser o diferencial. Nesse caso deles, provavelmente o que eles estavam tendo como uma grande dificuldade era essa parte, né? Da dificuldade de locomoção, da participação de todos naquele momento. Talvez, se você estiver de casa, você vai conseguir fazer parte de todo esse rito e de uma maneira ainda mais reservada. E aí é o que a gente está falando, né? Começa a ter uma ideia, acho que tem que ter um investimento alto, mas se tratando de um negócio na internet, um metaverso, como é que faz para validar isso? Perfeito. A gente tem que começar disso de uma maneira muito pequena. A gente fala de metaverso. Isso é uma coisa muito importante. Todo empreendedor já tem que saber o que é o metaverso, né? Primeiro nós falávamos em loja virtual, então isso é uma coisa básica. Você tem que estar na internet. Presença virtual é o mínimo e hoje você já tem que estar pensando em como é que você vai poder vender ou fazer transações também pela internet. E além disso, agora, como que você pode estar no metaverso? Ainda existem muitas discussões se o metaverso é ou não veio para ficar, mas a gente precisa estar lá. E o meu filho, por exemplo, usa o metaverso. O Roblox, um super joguinho que tem no celular, ali a gente está falando de metaverso. Quando a gente tem os videogames em super realidade aumentada, em super realidade virtual, a gente também já está falando de metaverso. Então é pensar nisso e a partir daquilo você vai criar o seu espaço. E daí ali você vai procurar uma agência, uma empresa especializada e ele vai fazer
Existe o arquiteto que vai desenhar a empresa, que vai fazer todo o negócio, mas a dificuldade não é a implementação, e sim toda essa concepção e a validação. E a validação pode ser de uma maneira muito simples, né? Qual que é essa dor? De fato, essa é uma dor que eu acho que o meu cliente tem, ou essa é uma dor que o meu cliente tem de fato, né? Então, eu fazer uma pesquisa, eu conversar com o meu cliente é algo espetacular e super necessário. É uma coisa que tem que ficar bem atento com relação à questão do cliente, né? Entender exatamente o que ele precisa e oferecer isso, e claro, sempre com o bom atendimento. Ô Diego, quando a gente fala de investimento em metaverso, existe uma planilha, existe um caminho para seguir? Por exemplo, eu vou tentar investir recursos próprios, depois eu penso em um sócio, ou dependendo da tecnologia, é melhor já ter um sócio para começar a embarcar comigo. Eu sei que os negócios são de uma variedade grande, mas dá pelo menos para o empreendedor começar a pensar como é que ele tem que começar a gerenciar esse dinheiro, principalmente no começo? Olha, aí vem uma dica muito importante. Primeira coisa é você conhecer. Você tem que entender sobre aquilo que você vai investir. Você quer investir no metaverso? De fato, você conhece sobre metaverso? Você já entrou em algum? Se não entrou, eu tenho até uma dica. Nós do Sebrae acabamos de lançar, no final do ano passado, a nossa plataforma. Então você vai conhecer, né, quando nós estávamos entrando para o metaverso, para entender, para conhecer também. Se eu vou explicar para o pequeno empreendedor sobre metaverso, eu tenho que estar lá também. Eu descubro que não existe um metaverso. Existem várias plataformas de metaverso. Então você vai ter que escolher qual. O Sebrae acabou escolhendo pela Spatial. Por que a gente está lá? Porque ela não precisa você ter uma carteira de criptomoedas. Ela tem um login e senha mais fácil. Então, para você ter uma entrada nela, é mais fácil. Depois, para transacionar recurso, vai ser mais difícil. Mas nesse primeiro momento, eu quero ter inclusão. Então, mais pessoas estarão nesse universo, né? E a partir desse universo, ali você vai primeiro conviver, conhecer, e a partir dali você vai ver os investimentos. Mas você vai entender que no metaverso, você vai comprar um terreno, você vai construir, então você vai pagar um arquiteto para construir, você vai desenvolver suas soluções lá dentro, e na verdade a proposta é que seja todo um mundo que você vai acessar ele através da virtualidade. Ainda existem muitas discussões se de fato essa é uma tecnologia que veio para ficar ou não, porque lá nos anos 50 a gente acreditava que em 2000 os carros iriam voar, e hoje os carros não voam. Mas é porque o problema não era o carro voar ou não, era o problema de locomoção, de transporte. E aí surgiram outras soluções para resolver isso, e não necessariamente o carro voador. Então a gente sabe que é fato, as pessoas precisam estar mais conectadas, mais interconectadas, e elas querem ter mais facilidade. Se será com metaverso ou não, é uma dúvida que a gente tem aí, que os próximos anos e a tecnologia vai dizer. E daí tem investimentos muito altos em discussão sobre isso. Uma coisa bacana que você citou é porque eu, por exemplo, eu compro muito pela internet, roupas principalmente. E lá na internet a gente tem o provador virtual. Então, em alguns sites você consegue colocar o seu peso, a sua altura, e ele já te dá a sua medida para você comprar a roupa perfeita. Eu te confesso que tem dado certo no meu caso. E aí, eu queria ir por esse caminho. Como é que você pode tornar a experiência do cliente cada vez melhor para quem já está empreendendo nessa área? No caso da loja de roupa, essa questão do provador virtual. E em outras áreas, como é que ele pode fazer com que o cliente se sinta mais à vontade para estar ali escolhendo? Olha só que legal, Márcio, vou fazer até uma confissão aqui, ó. Hoje eu já falei do meu filho e vou falar que eu estava conversando isso hoje lá no ambiente de trabalho, lá dentro do Sebrae, que eu nunca fiz uma compra de roupa pela internet. Eu não consigo. Para mim, aquele provador virtual não funciona. Eu não sei tirar minhas medidas, não entendo os tamanhos, porque ora tá numa medida nas medidas do Brasil, ora tá nas medidas da China. Para mim, aquilo fica muito confuso. Então, aí, por exemplo, a gente tem uma dor, né? Eu, por exemplo, não consigo comprar e não me acho que não tenho facilidade com a internet. Mas aí, quais são essas dores e como que o empreendedor pode trabalhar com essas dores? Né? Será que existem outras formas de medição? Será que eu posso fazer uma entrega de um material de graça para ele provar? Então são várias as formas. E aí a gente pode ir pensando para vários negócios, né? E dando esse conforto e essa facilidade. A gente fala de roupa, mas eu posso falar de muitas outras coisas, né? Será que a gente lembra de comprar um lanchezinho
do escritório, né? Pô, todo dia a gente queria ter um chocolatinho, alguma coisa ali. Já pensou se eu pudesse comprar isso pela internet e toda semana entregar assim no escritório para mim? Então é uma solução fácil. É isso, eu preciso entender qual é a dor. E aí eu falo, a necessidade do empreendedor de conhecer seu cliente. Conheça seu cliente. Não é só estar ali atendendo ele. Para o seu negócio um tempo, pega uma prancheta, senta e conversa com ele. Um café com seu cliente para entender o porquê que ele compra de você, porquê que ele compra do concorrente, o porquê que algumas coisas ele não compra de você, ou porquê que ele gosta de comprar com você. Você vai anotando isso e você vai entendendo qual é o seu diferencial competitivo, aonde que você tem que investir, né? Então é importante o empreendedor conhecer do negócio e conhecer o seu cliente. É a partir dali que surgem as soluções criativas e surge a inovação para aquele seu negócio. Aproveitando aqui, eu vou entregar aqui um apresentador da casa aqui, que é o Bruno Amorim, apresenta o Jornal do Empreendedor aqui de manhã, e ele espera, ele tem desconfiança de comprar pela internet, ele compra, ele espera eu comprar para ele ver se fica bom. Se comprar e ficar bom, Márcio, aí você pede para mim também. Então, ó, aí tem aí um grande nicho de mercado para trabalharmos, hein? Diego, quando se trata de soluções criativas, o que é uma solução criativa? Então, para mim, uma solução criativa não é nada que faça o arco da velha. Às vezes a gente pensa na pirofagia, né? Ah, aqui um programa inovador podia ser, sai um foguete e sai um monte de bailarina. Não. Uma solução criativa é aquela solução que dá certa. A inovação certa é aquela que no final dá dinheiro no bolso. Então é uma solução que você vai fazer algo diferente e esse diferente vai gerar retorno. Isso é muito importante. Se não gerou retorno, é bem discutível se aquilo de fato é uma inovação. E isso significa que não precisa ser algo que nunca ninguém fez. Pode ser uma aplicação diferente. Pode ser algo que você viu em uma outra cidade. Viaje para os grandes centros urbanos, para as grandes capitais, conheça outros sites, veja questões que você pode se inspirar e como que você pode aplicar aquilo para o seu negócio. Então eu só posso falar que aquilo de fato é criativo, que aquilo é inovador, se de fato aquilo gera resultado. Não gerou resultado, eu falo de boas ideias, o mundo está cheio. Uma ideia vale R$1. Não vale nada. Às vezes você fica escondendo uma ideia. Eu tive uma ideia aqui, deixa eu anotar, não posso contar para ninguém. Uma ideia vale R$1. O que vale mesmo é a sua possibilidade de implementação. Então é o quanto que você consegue levantar a bunda da cadeira e fazer aquilo de fato virar realidade. Quantas pessoas já não tinham pensado, já não tinham discutido o problema do transporte e como demorou para surgir um aplicativo, né, que você ia lá, consultava e fazia e buscava, que te buscava, né? Isso poderia ter surgido inclusive pelos táxis, não tinha problema nenhum. E aí veio Uber, 99 e tudo mais, né? Porque a diferença foi a forma de aplicação. Todos sabiam, todos viam essa dificuldade, todo mundo ligava para pedir o seu táxi, né? Então veja que a diferença está nisso, em como que você aplica aquilo. É aquela ideia de você falar assim, eu quero apresentar uma coisa diferente para o mundo, mas como que eu vou colocar isso, né? Como é que eu vou conseguir implementar? Eu acho que uma parte importante é o conhecimento, né? Você citou em algumas das suas respostas, e é uma coisa que é importante a gente frisar, né? Que a pessoa tem que buscar conhecimento, tem que entender o mercado, tem que se preparar, fazer cursos, né? Tem cursos pela internet, tem cursos do Sebrae, então não tem justificativa, né? A gente está chegando ao fim na nossa entrevista e eu queria que você deixasse então um recado para quem tem justamente esse perfil que você falou. A pessoa está com uma ideia na cabeça, eu vou ficar aqui segurando aqui, não vou contar para ninguém, mas também não coloca em prática. Então, para esse futuro empreendedor, o que você diria para ele? Olha, essa sua ideia brilhante que você acha que vai revolucionar o mundo, vale R$1, vale nada. Enquanto você não implementar ela, ela não vale absolutamente nada. E vale o quanto mais rápido você implementar. Pega essa ideia, como que eu posso fazer ela da forma mais reduzida e que eu consiga implementar ela a partir de amanhã? Quem são as pessoas estratégicas que eu posso conversar, compartilha essa ideia com essas pessoas estratégicas, para que elas possam agregar no seu negócio. E a partir dali, um passo todo dia, que essa ideia vai valer algo e de fato você vai ter uma super solução criativa. E além disso, né, não deixe de consultar o Sebrae, busque o Sebrae mais próximo de você, faça um curso do Sebrae, isso pode te trazer vários insights importantes que sejam o pulo do gato, aquilo que faltava para você virar a chave. Essa eu acho que é uma super ideia. Diego, um cemitério no metaverso. Um funeral onde você pode acompanhar
pela internet e se sentir presente. Essa ideia é sensacional. Eu quero agradecer a sua presença, as suas dicas aí e também eu tenho certeza que a gente conseguiu ajudar muita gente a conseguir colocar o seu negócio no eixo e também ter soluções criativas para aquilo que ele quer desenvolver. Obrigado, viu? Que isso, eu que agradeço. Tenha um grande abraço. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência e continue ligadinho com a gente aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. O Soluções Criativas fica por aqui e a gente se encontra na nossa programação. Até mais, um abraço!